Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs, internautas. Estamos aqui mais uma vez e trazemos saudações de paz da parte do nosso Deus a todos vocês. E trazemos também, como sempre, a palavra para o nosso consolo e conforto espiritual. Mas antes que comecemos a falar da palavra, nós pedimos o seu like, o seu joinha, para que o YouTube perceba a qualidade dos nossos vídeos, passar a indicar para outras pessoas. E ao receber essa mensagem, compartilhe com outros. É parte do pão da vida. Todos, aonde a mensagem chegar, se desejar se inscrever nesse canal, seja bem-vindo, Aperte lá em inscrever-se, no sininho e em todos. Então, boa sorte para você e para todos nós. Nesse momento nós vamos falar da palavra de Deus, que tem como tema hoje, além do dia de finados. Esse vídeo ele vai ser visto, ser curtido muitas vezes em outros dias, mas hoje é dia de finados. E o dia de finados para muita gente não passa de visita a cemitérios, de oferta de flores, ramalhetes ali de flores para os saudosos, os que faleceram, e velas acesas e rezas. Para muitos, o dia de finados é isso. Para a Igreja Católica, que é a mãe dessa prática, e a tradição, o dia de finados é para recordar os mortos e sufragar em favor deles. Isso aí. Pois sim, mas nós trazemos uma mensagem além do dia de finados. Ou seja, uma mensagem de promessas, uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé. Olha, falávamos sobre a morte, os mortos, o medo de morrer e o medo da morte. Falávamos, quem? Eu e uma professora amiga, a tia Cláudia. Quando ela disse, tio Queiroz, morrer é maravilhoso. Ela disse, morrer é maravilhoso. Olha, a sua expectativa é baseada em morrer em paz. Morrer em paz. Isto me fez lembrar de uma outra frase que eu ouvi outro dia sobre quem morreu. A frase era assim, uns são finados, outros iniciados. Isso é na perspectiva esperança. Ou seja, morrer não é o fim. Finados aqui, iniciados no plano superior. E quem sabe, definitivo. Aí é um mistério. Afinal de contas, em 1 Coríntios 2,9, nós temos uma mensagem de esperança, 1 Coríntios 2,9, que diz o seguinte, as coisas que o ouvido não ouviu, nem o olho viu, nem jamais penetrou no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Isso é um ponto muito forte da mensagem de esperança, da fé, dentro desse assunto, além do dia de finados. Muito bem. E nós trazemos para essa ocasião alguns personagens bíblicos convidados a nos falarem sobre a morte e sobre o pós-morte. Os personagens que nós trouxemos hoje aqui, irmãos, jamais ia se esgotar esse assunto. Mas como nós temos que ser objetivo, nós trouxemos só Salomão, Tiago, apóstolo, o próprio Jesus e Paulo. Nós trouxemos 4 personalidades bíblicas. Uma é a suprema, Jesus. Então Salomão em Eclesiastes capítulo 12, versículo 5, a parte B, ele diz o seguinte, porque o homem se vai à sua eterna casa. Então, o que é morrer? Já que aqui nós somos peregrinos, aqui é uma peregrinação, aqui é uma passagem. O que é morrer? Morrer é ir à sua eterna casa. Morrer não é o fim. O espírito do homem sai do corpo, porque esse não é daqui, só passa por aqui. O corpo vai para a terra de onde veio e a vida continua. É assim que cremos. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Tiago, capítulo 4, versículo 14, também a parte B, ele diz, falando sobre a vida, a efemeridade da vida, o quanto ela é passageira, quanto ela é perecível, porém sua matéria, mas perdeu o projeto de morte. O projeto de morte, trazido pelo inimigo da vida, perdeu. Então, o Tiago diz o seguinte, que é a vossa vida? Ele diz, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em algumas outras versões, diz assim, é como a nuvem que se forma e logo se desmancha. Seria desse jeito. Mas aqui está falando da vida, a vida nesse corpo.
a vida na matéria, mas a nossa vida é uma manifestação da vida de Deus em nós, é um dom de Deus. E Jesus, em João capítulo 11, nós pegamos o versículo 11, o 14, o 25 e o 26. Ele nos diz algumas coisas sobre a morte e sobre a vida, porque a morte, ela anda junto com a vida, né? Só esperando o momento dela ser executada. Mas, para nós, o que resta é a vida. E ela é também, a morte é uma consequência da vida. Então, em João capítulo 11, todos esses versículos que eu vou dizer são do capítulo 11, no versículo 11 também, diz o seguinte: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aqui, Jesus Cristo tinha um amigo chamado Lázaro, né? E uma irmã chamada Marta, uma irmã chamada Maria, e ele com seus discípulos eram amigos de Lázaro. E ele estava na outra parte, e alguém mandou chamar ele urgente, porque o amigo dele estava doente. Depois mandou dizer, ele já foi morrer. Depois de 4 dias foi que Jesus Cristo foi. Então, quando deram a notícia que ele tinha morrido, ele disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aqui está simbolicamente escrito, né? Em Cristo, a morte foi reduzida a um sono. Então, nós já perguntamos: você está em Cristo? Ele diz: Lázaro, nosso amigo, dorme. Ele está dizendo que em Cristo, Lázaro estava em Cristo. A sua morte foi reduzida a um sono. Por quê? Como se explica isso? Porque Jesus Cristo vai voltar, é promessa sua, e quando ele voltar, todos aqueles que dormiram nele ouvirão uma trombeta chamar o seu novo nome e sairá vivo e glorioso. É isso que nós cremos, é isso que tem na palavra de Deus. Daqui a pouco vamos ler. Então, mas porque não se conhecia essa questão, fulano está dormindo, na verdade estava morto, confundi morto com dormindo, aí no versículo 14 ele diz: Lázaro está morto, porque os discípulos diziam: se ele está dormindo, então ele ficou, foi bom. Está bem, né? Quem dorme, está dormindo bem, porque está bem. Mas aí Jesus Cristo percebeu e disse: Lázaro está morto. Então Jesus fala às claras. Quando isso é necessário, Jesus fala às claras. No versículo 25, disse Jesus, ele disse a Marta dessa vez: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está morto em Jesus, está vivo. Mais uma vez perguntamos: você está nele? Isso aqui não é desafio ou alegação, você não está nele. É apenas sugerindo que quem não estiver nele, corra para ele. É nele que está a nossa garantia de vida eterna. Bendito seja Deus. E no versículo 26, Jesus diz: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Essa fé está em ti, essa convicção. Você crê? Quem vive e crê em Cristo nunca morrerá, só dormirá. A morte dos que creem em Cristo, vivem e creem nele, foi reduzida a um sono. Garantia de vida eterna só é em Jesus. Mais uma vez nós perguntamos, propondo: você está nele? Se não está nele, venha para ele, ou vá para ele. E Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, no meio do versículo, né? Nosso Senhor, diz assim: nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Olha, Jesus Cristo não ressuscitou só para ele ressuscitar, não. Ele também ressuscitou para garantir, através dele, a nossa ressurreição. É por isso que ele aboliu a morte. Quando eu disse há pouco tempo atrás, dizendo que o projeto de morte perdeu, né? Perdeu o projeto de morte. Se referindo a isso. Jesus Cristo aboliu a morte. E em Romanos 6,18 está escrito o seguinte: pois assim como só por uma ofensa, né, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Bendito seja o Senhor. Então Adão, o pecado de Adão, né? A ofensa de Adão, o juízo que pesou sobre Adão para a sua condenação, foi suplantado, sucumbido pelo ato de justiça de Jesus, pela graça de Jesus, que nos justificou para dar vida. Isso é maravilhoso. Eu sinto prazer nisso aí. Todos aqueles que creem na palavra de Deus sentem prazer nisso. E ainda continuando, Paulo, né?
quarto personagem bíblico que nós estamos apresentando hoje. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos pegar as frases do versículo 13, 14, 16, 17, 18. No versículo 13, diz o seguinte: não quero que fique desinformado acerca dos que morreram, para que não fiquem tristes como os que não têm esperança. Então, os que morreram em Cristo, está guardado para eles grande bênção, grande graça. E nós devemos saber disso, para que não fiquemos tristes como os que não têm esperança. Porque aqueles que morreram em Cristo têm esperança da sua ressurreição. Bendito seja o Senhor. No versículo 14 diz: aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Quando? Quando Jesus Cristo voltar, tornará a trazer com ele. É Jesus voltando em glória e aqueles que dormiram nele, saindo com corpos ressuscitados em glória. No versículo 16 diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão. Aqui é um reforço, uma confirmação. E o versículo 17 diz: e estarão sempre com o Senhor, sempre ou para sempre com o Senhor. Isso é consolador, isso é maravilhoso. Quando a gente está ao lado de uma pessoa que nos garante, nos propõe, né, nos oferece proteção, a gente se sente bem. Então, quando a gente estiver sempre com o Senhor, ou para sempre com o Senhor, isso será motivo de grande felicidade. Aquele que tudo se submete às suas ordens, né? Quem é esse a quem até o vento e os mares obedecem? Aquele que mandou os espíritos imundos, que ordenou Satanás, que ordenou o vento, tudo obedece à sua voz. Então, e no versículo 18 de 1 Tessalonicenses 4, diz assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Essa é a consolação que o Senhor nos deu para transmitir-vos nesse dia, nessa ocasião em que a humanidade do Ocidente, a humanidade na cristandade, né, comemora o dia de finados. E nós estamos falando do que existe além do dia de finados. A mensagem de esperança baseada nas benditas promessas do Senhor Jesus, da sua palavra num todo. Conclusão: após ser esclarecido de tudo isso, todo esse projeto excelente de amor que o nosso Criador tem para nós em Cristo Jesus, você ainda tem dúvida de que se render a Ele é a melhor e mais sábia decisão da sua vida? Você ainda tem dúvida? Porque quem estiver nele, quem vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, não continue nessa dúvida se você tem. O Evangelho da Salvação, trazido pelo Senhor Jesus, é melhor que já veio a nós aqui na terra e de fora da terra. Bendito seja Deus. Ainda sabe pregando na igreja de Cis. Então, nós temos um conselho aqui final, baseado em Isaías 55:6. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E que o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos abençoe, irmãos e irmãs. Nos dê a divina graça da salvação eterna em Cristo Jesus. Senhor, abençoa o Brasil, ilumina os governantes e abençoa a humanidade inteira. Nos dá paz. Deus te abençoe, irmão e irmã, em nome de Jesus.